agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. O Esporte em Debate está no ar e você que gosta de participar aqui dos sorteios, atenção, nós já vamos liberar para você participar, você que quer assistir de graça, Jogo da Macaca, jogo decisivo. Domingo, 18h30, majestoso contra o Red Bull Bragantino. A Ponte tem 22 pontos e precisa vencer a equipe do Red Bull Bragantino domingo. E você que quer ir dar uma força para Macaca e ainda de graça nas cadeiras vitalícias, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e também a senha. Nome completo, CPF e a senha que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante, seja assinante do canal. Essa é uma condição que você precisa ter para concorrer aos ingressos. São 10 ingressos que serão retirados lá mesmo no estádio, na loja da Macaca, a loja 1900, no dia do jogo. O jogo é domingo, então domingo mesmo, antes do jogo, você vai na loja da Macaca, você o ganhador, né? E aí vai retirar um ingresso por cada ganhador. Um ingresso para cada ganhador. Então são 10 ingressos, 10 ganhadores. Participe e boa sorte para você. Como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Velo Clube? O resultado da partida foi justo. Atenção, participe com mensagens de áudio e mensagens de texto curtos. 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o São Paulo? Macaca foi melhor com que o tricolor e mereceu o resultado? 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagens curtas de áudio ou então de texto. Assim dá tempo da gente colocar o maior número possível de participações. Vamos às pautas do Guarani. Maurício Souza
tenta explicar queda de rendimento da equipe. Maurício Souza nega que tenha pedido para a equipe fazer bloco baixo. Na entrevista coletiva, Maurício Souza projeta a preparação para enfrentar o Corinthians na última rodada. Após ceder um empate ao Velo Clube no último minuto, Guarani torce por tropeços de Portuguesa e Red Bull Bragantino nesta quinta para se manter na zona de classificação do Grupo B. Lusa recebe o São Bernardo no Pacaembu, enquanto que o Massa Bruta enfrenta o Mirassol em Bragança Paulista. Natan Camargo recebeu o terceiro amarelo contra o Velo e é desfalque certo para a última rodada. Por outro lado, Matheus Sarará fica à disposição de Maurício Souza após cumprir suspensão pelo terceiro cartão. Em publicação nas redes sociais, João Vitor pede desculpas à torcida alviverde pelo erro no lance do gol do Velo Clube. Destaque do portal carlosbatista.com.br falando do Guarani. Com desfalques, Maurício vai mexer na escalação contra o Corinthians. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim detalha a conversa no vestiário durante o intervalo. Na entrevista coletiva, Alberto Valentim rasga elogios para a campanha do time. Alberto Valentim evita falar do regulamento e prega foco contra o Red Bull Bragantino. Ponte vence o São Paulo de virada no Morumbi e se aproxima ainda mais da vaga nas quartas de final. Macaca pode garantir a classificação ainda hoje, caso o Palmeiras não vença o Botafogo no Allianz Parque daqui a pouco. Pelo terceiro cartão amarelo, Danilo Barcelos desfalca a Ponte na última rodada contra o Red Bull Bragantino. Simon, Dudu e Pedro Vilhena voltam a ficar à disposição de Alberto Valentim para o duelo contra o Massa Bruta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valentim cita, abre aspas, campanha espetacular e desvia foco do Palmeiras. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Matheus Pereira aceitou a proposta do Zenit e está muito perto de ser confirmado como reforço do clube russo. O jogador realizou exames médicos em uma clínica particular de Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira e terá a saída do Cruzeiro confirmada em caso de aprovação. O jogador participou parcialmente do treino da manhã desta quinta-feira na Toca da Raposa. Ainda pela manhã, o Cruzeiro ingressou na CBF com o pedido de rescisão do contrato de Matheus Pereira, que faz parte do procedimento de vinculação ao novo clube. Pauta 2. 15 de Jaú anuncia que vai comprar casa para a filha de jogador que morreu no clube. Gabriel Popó, de 26 anos, sofreu um infarto enquanto estava no alojamento do time e deixou uma filha pequena. Galo da comarca usará toda a renda dos jogos em casa para custear o imóvel. Pauta 3. O Tribunal Nacional Espanhol condenou Luís Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, por beijar Reni Hermoso na final da Copa do Mundo de 2023. Acusado de agressão sexual, ele evitou a prisão, mas não pode se aproximar da jogadora e terá que pagar 20 mil euros por dia
durante 18 meses. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h10, mesa de áudio, Lucas Pessoa. Ele que comanda o som que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E Pedro Piscinato comanda o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, manda um joinha e muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, clique na aba Meus Menus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta quinta da carne fresca. Paleta bovina fresca, pedaço, R$ 34,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Miolo do alcatra fatiado, R$ 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 16,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida Quatá, 1 litro, R$ 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista, 11ª rodada, a penúltima rodada do Paulistão. Ontem no Morumbi, o São Paulo de virada perdeu para a Ponte Preta 2-1 para Macaca. O Santos venceu o Noroeste por 3-0. Guarani e Velo Clube empataram por 1-1. Água Santa e Inter 2-2. Hoje, 6h30, tem Red Bull Bragantino e Mirassol. 7h30, Palmeiras e Botafogo. 9h35, Portuguesa e São Bernardo. Ontem, pela Libertadores da América, segunda fase, ainda fase preliminar, jogando na Venezuela, Corinthians e Universidade Central empataram pelo placar de 1-1. Tivemos também a vitória do Boston River do Uruguai sobre o Nublense do Chile por 1-0 e o Nacional do Equador, que perdeu para o Barcelona, também do Equador, pelo placar de 1-0. Hoje, 2 jogos, 7 da noite, Monagas e Cerro Porteño. Tolima e Melgar jogam às 9h30 da noite. Já pela Copa do Brasil, ontem tivemos as classificações de Atlético Goianiense, que derrotou nos pênaltis o Asa de Arapiraca, do Manaus, que eliminou a Independência do Acre também nos pênaltis. O Brusque venceu o Trem do Amapá por 2-0 classificado, assim como também o Ceará, que venceu o Sergipe pelo placar de 2-0. O capital do Distrito Federal eliminou a Portuguesa Carioca. Quem foi eliminado ontem foi o Cuiabá. Nos pênaltis perdeu para o Porto Velho. Nos pênaltis também, o Grêmio passou diante do São Raimundo de Roraima. CSA classificado, eliminou o Boa Vista. Tivemos a classificação do Náutico sobre o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e a Tunaluso, que venceu o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Hoje, pela Copa do Brasil, 8 da noite, tem Rio Branco do Espírito Santo contra o Amazonas, 9h30, Olaria e ABC. Lembrando que pela Copa do Brasil, a Ponte joga quarta-feira que vem contra o Concórdia fora de casa em jogo eliminatório. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 17h18, Esporte em debate hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Tudo bem com o amigo? Boa tarde a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Batista, você poderia me ajudar? Por um problema técnico, eu não tenho Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Velo? O resultado foi justo? Sim. Batista, o Guarani não jogou bola nenhuma para merecer, né? Jogou muito mal, muito mal. Portanto, não dá para discutir o resultado. O Velo jogou no segundo tempo para merecer o empate e conseguiu empatar. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o São Paulo? Macaca foi melhor que o Tricolor e mereceu o resultado? Foi melhor, foi valente, foi disciplinada e mereceu o resultado, Batista. 17h19. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade,
oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Pisocol. Vai comprar materiais de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. 17h21 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Batista, depois do resultado de ontem e depois da campanha que a Ponte Preta está fazendo nesse Campeonato Paulista, você acha que podemos ver um horizonte melhor na Série B ou você acha que o Paulista é enganoso? Abraços, Roberto Souza de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Olha, tem que ver, né? Porque, veja, 4 jogadores da Ponte têm contrato vencendo agora no final do Campeonato Paulista. E aí é uma situação realmente complicada, porque, por exemplo, o Emerson, contrato vencendo no final do Campeonato Paulista. Sérgio Rafael, Everton Brito e Pedro Vilhena. Pedro Vilhena dificilmente permanecerá. Deve retornar ao São Paulo. Acho, ninguém me falou nada, mas fazendo uma leitura, Sérgio Rafael também não deve renovar o seu contrato. Não vem fazendo aí boas partidas, né? Ontem, inclusive, o gol do São Paulo foi uma falha dele. Foi tentar sair jogando, perdeu a bola, escanteio, no cruzamento, escanteio, o Caleri meteu na rede. Agora, o Emerson é indiscutivelmente uma figura que seria muito importante a permanência para a disputa da Série C. E além do Emerson, também o Everton Brito. Everton Brito que marcou o gol da virada ontem. Sempre não é titular, mas sempre que... Ontem ele foi titular. Mas normalmente ele entra com o jogo em andamento e acrescenta. É uma espécie de 12º titular do time do Alberto Valentim. Então, agora, dia 28, termina a janela para inscrever jogadores para a Série C, que vai começar só no dia 13 de abril. Pode ser que a CBF faça o que aconteceu ano passado, abrir uma janela de exceção, abrir uma janela extra para jogadores que estejam disputando os campeonatos estaduais. Mas até o momento a CBF não se pronunciou. Então a Ponte está fazendo um grande campeonato. O Campeonato Paulista da Ponte é o melhor da história com esse tipo de regulamento. 22 pontos. Nem mesmo lá em 2017 a Ponte foi finalista. Perdeu para a equipe do Corinthians a final. Mas lá na fase de classificação ela fez 19 pontos. E agora, faltando uma rodada, a Ponte já tem 22 pontos. Campeonato Paulista é enganoso? Não acho que é enganoso, não. Mas acho que para enfrentar uma Série C, a Ponte precisa reforçar. Mais um ouvinte no ar. Fala, pessoal da Band, boa tarde, Lucas Ponte Pretano. Ao meu ver, o time da Ponte está muito bem postado e até de certa forma encaixado, principalmente do meio campo para trás. Agora é nítido que no ataque acaba faltando qualidade, né? E a janela fecha em 8 dias para o Brasileirão da Série C. Já está havendo alguma movimentação em caráter de contratação de atacantes, meias, enfim, pensando na Série C? Valeu, um abraço.
Abraço, muito obrigado. É o que eu estava comentando com o ouvinte anterior, né? Essa exiguidade de tempo é preocupante. Se não abrir uma janela extra, aí vai ter que contratar com o Campeonato Paulista em andamento e se a Ponte se classificar na fase mais aguda na competição. Que é dia 28, hoje é 20, daqui 8 dias fecha a primeira janela de transferência. É um negócio complicado, viu? A CBF faz de tudo para complicar. Então, se ela não pode ajudar, ela complica. Ela faz de tudo para atrapalhar. É impressionante a falta de habilidade que tem a CBF para algumas questões. Não podia jamais, né? Por um campeonato que vai começar no dia 13, fechar a janela no dia 28. É uma coisa realmente absurda. Mas até o momento a CBF não se pronunciou se terá uma janela extra. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirante de São Paulo. De Campinas, melhor dizendo. Aqui quem fala é o Lira do Jardim Garcia. Aí, tá vendo como as coisas são? Criticaram o VAR, criticaram a arbitragem no derby e o gol antes do Guarani. Falta claríssima no goleiro. E agora, como é que fica? Ninguém reclamou, ninguém fala nada, né? Então, o problema é a arbitragem do Brasil, velho. Não tem jeito. Concordo, a arbitragem realmente é muito ruim. O VAR, ferramenta que veio para melhorar e evitar injustiças, piorou. Era melhor quando não tinha VAR. O árbitro acertava mais do que com o VAR. E houve falta no goleiro, o Guarani foi beneficiado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Ponte Pretano do útero até a sepultura. Quem disse que a Macaquinha não ganhava do São Paulo ontem? Agora o povo está dizendo que o São Paulo deixou a Ponte Preta ganhar para prejudicar o Palmeiras. Se fosse deixar, entrava com o time reserva. Entrou com força máxima para nocautear a Macaquinha. Mas aí eles perceberam que o buraco era mais embaixo e a Macaquinha detonou o São Paulo. Lucas não jogou nada, Oscar nada. Parabéns, Macaca. Anísio Batista do Parque Via Norte. Abraço, Anísio, muito obrigado. Concordo com você. Essa história de que o São Paulo deixou a Ponte vencer é prosopopeia flácida para ninar bovinos. A Ponte, fora de casa, é um adversário indigesto. 5ª vitória fora de casa. Ganhou realmente 5 jogos longe do estádio Moisés Lucarelli. E empatou 1. Então, e o São Paulo vem de 4 jogos sem conseguir uma vitória. E a Ponte jogou, não teve em nenhum momento medo de enfrentar o São Paulo, mesmo estando no campo do adversário e com mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil torcedores que compareceram no estádio do Morumbi. Então a Ponte ganhou porque teve competência, disciplina tática espartana, não se assustou com o gol que tomou e foi merecida. A Ponte ganhou o jogo com pertencimento. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Pois é, né, muita polêmica ainda acerca de arbitragem, acerca dos jogos de ontem, também com relação a essa, para mim, essa apenas e tão somente narrativa com relação a um possível favorecimento, amolecimento aí do São Paulo,
Tudo bobagem. Tudo bobagem. Esse negócio do São Paulo não teria entrado com força máxima, expondo alguns jogadores importantíssimos à contusão. Ainda mais que o gramado tinha lá alguns problemas depois do show da Shakira. Então não faria isso o São Paulo, me perdoem. Agora, se quisesse, entraria com um time misto. Entrou com força total. Todos que tinham condição de jogo foram pro jogo, né? Inclusive os galácticos, né? Então, vamos devagar. Lucas, todo mundo, pelotão inteiro à disposição. Aí tem que dar mérito a quem tem mérito. A Ponte cometeu uma falha defensiva, no finalzinho do primeiro tempo, e tomou o gol do Caleri. Uma falha, uma desatenção. Depois foi perfeita na marcação, nas antecipações, no fechamento dos espaços. E quando foi, né, o que aconteceu? Objetividade. E olha, foi a segunda partida do campeonato, terceira do campeonato, em que a Ponte marcou 2 gols. Ela que também tinha um ataque inoperante. E tudo fora. Ela marcou 2 contra o Noroeste, marcou 2 contra o Mirassol e marcou 2 ontem contra o São Paulo. Marcou mais gols, eu estou dizendo quando ela marcou mais de 1, que essa é a marca máxima da Ponte por jogo, até agora. Com alta eficiência, e volto a criticar veementemente um regulamento esdrúxulo, um verdadeiro monstrengo, uma forma absurda de se elaborar campeonatos, de se promover campeonatos, privilegiando apenas os interesses econômicos pelas datas destinadas para a televisão, apenas isso e nada mais que isso, tentando espremer o campeonato em menos datas, e aí com 16 times, ao invés de fazer 15 jogos, todo mundo contra todo mundo, classifica os 8 primeiros, ou já vai direto para a semifinal, economiza essa porcaria de quartas de final. Não está com falta de datas? Os 4 primeiros já vão para a semifinal. Mas não. 22 pontos. E a Ponte ainda corre seríssimos riscos de não se classificar. Essa é a minha consideração aqui, até com veemência, né? A minha completa indignação com o regulamento. Mas todos assinaram. Não assinaram, não. Assinaram apenas por uma mera formalidade. Engoliram goela abaixo porque são dependentes econômicos da Federação Paulista de Futebol e da cota que a federação oferece aí para os clubes. Engoliram goela abaixo, mas é um regulamento o pior desde quando o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Absurdo isso daí, mas vamos em frente. Fala, galera, como você avalia a atuação do Guarani no empate contra o Velo Clube? Resultado foi justo? Foi a pior partida do Guarani, vexatória, vergonhosa dentro do campeonato. Primeiro tempo, sem inspiração nenhuma, encontrou um gol com dúvidas com relação à falta que, revendo, olhando, observando, existiu. A falta do Rafael em cima do goleiro da equipe do Rio Claro. Saiu na frente e não fez mais absolutamente nada. Uma cabeçadinha lá na trave, no segundo tempo, né? Bateu no pezinho da trave e um belo chute do Bidu, do Bilu, explodiu no travessão, mas se a bola tivesse entrado, o lance não ia valer, porque já estava anotado o impedimento. E o Guarani chamou, pediu, implorou, até que tomou o gol, a 51 minutos. Resultado justo? Se ele fosse injusto pelo segundo tempo, seria injusto para o Velo Clube. Lamentável a atuação do Guarani. Apatia, falta de intensidade, falta de interesse pelo jogo, lentidão, passes errados, desorganização. Vergonhosa a atuação. A torcida não merecia aquilo. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o São Paulo? Macaca foi melhor que o Tricolor e mereceu o resultado? Sim. São Paulo criou algumas boas chances, mas a Ponte deu espetadas interessantíssimas no primeiro tempo, voltou e no comecinho empatou, depois virou e se defendeu bem. Portanto, foi melhor.
E justiça, não tem justiça também no jogo do Guarani. O Velo só fez um e o Guarani também só fez um, né? Agora, volume de jogo, essas coisas e tal, poderíamos dizer que no segundo tempo o Velo foi melhor. Mas para mim, justiça no futebol é bola na rede. E a Ponte botou 2 e o São Paulo uma só. Portanto, a Macaca foi melhor e mereceu o resultado. Carlos Batista. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala Batista, Felipe Ramos, Parque Imperador. Bom, falando sobre o Fala Galera do Guarani, eu assisti o jogo, né? E realmente o técnico ele ficou com medo de ganhar o jogo, porque ele começou a retrancar o time, faltando 10 minutos, e trazer o Velo pra cima, né? E sem contar que a falha da zaga, né? Quer sair jogando, não tem qualidade. Mais uma vez, joga a vaga da Copa do Brasil no lixo. E aí depois quer vender mando de campo, alegando que não tem dinheiro, né? Parabéns, diretoria, por mais esse peito. Um abraço, Guarani. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Então, esse treinador do Guarani aí, ele tá sendo afetado por aquela entidade que vocês falam aí, que eu não me lembro o nome, né? Aquela que vem lá do céu, do não sei da onde, dos infernos. Ordem alienígena. Então, ele já a segunda vez que ele tira o centroavante que veio da base e o time cai. Mas cai tanto que, você viu, os caras ganham dinheiro para fazer um futebol daquele. O jogador não pensa, não pensa que aqueles pontos lá eles precisavam lá na frente. E o treinador foi afetado aí por essa entidade aí. Mais um que foi afetado é Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, muito obrigado. É isso aí, é a ordem alienígena que toma conta da cabeça de todos os treinadores. E aí não é o treinador, né? Por ele, talvez ele fizesse algo diferente, mais significativo. Mas a ordem não deixa, não permite e interfere. Mais um ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batistão. Beleza, não? Estamos aqui voltando do Mato Grosso, Sonora, positiva? Positivo. Wellington de São José dos Pinhais. Nega véia, hein? Pode vir São Paulo completo, descompleto, com gonorreia, com o que for, a ponte passa por cima. Olha aí, Batistão. Tigrão, presta atenção. Ponte Preta tá jogando melhor fora do que dentro, né? Mas presta atenção. A Ponte, se o Palmeiras hoje empata, vai dar Ponte São Bernardo. Ponte São Bernardo vai ser aonde? Lá em São Bernardo, fora de casa. Aí, vai vendo.
Eu acho que o Corinthians vai comer uma feijoada em algum jogo aí. Se o Corinthians comer uma feijoada em algum jogo e a Ponte Preta continuar nessa aí de querer inventar moda, e ela ganhar do São Bernardo, quem que vai ser a melhor campanha? A Ponte Preta, certo? Poderemos ter uma final no Majestoso. O que vocês acham da ideia, hein? Sonhar não custa nada. A Ponte Preta deixou de sonhar, pô. Agora é nóis, né? Abraço. Abraço, muito obrigado. Olha o tempo, hein? Toma cuidado com o tempo. 40, 50 segundinhos. Não extrapolem, que aí tira a possibilidade de termos mais participantes. Esse cara aí viaja mais do que eu, hein, Batista? Esse aí roda mais do que caminhão de entrega. Mas ele é caminhão de entrega. Ah, é? Ele é caminhoneiro, é caminhão de entrega, ele vai fazer entrega, coletas. Então ele é a própria origem da frase, né? Do anunciado, né? Então ele é a própria origem. Ele roda porque é caminhão de entrega. Falar pra você, ele é de São José dos Pinhais, é ali na Grande Curitiba, né? Tá tudo junto, não dá nem pra separar mais. É a Avenida das Torres ali que liga as duas cidades, e o aeroporto, que todo mundo fala que é aeroporto de Curitiba, Afonso Pena, na verdade é aeroporto de São José dos Pinhais, que fica no município de São José dos Pinhais. Pô, ele fala que é de São José dos Pinhais, mas um dia ele tá indo pra Serra Gaúcha, outro dia ele tá indo pra Maceió, caminhão, pô. Outro dia ele tá indo pra Londrina, que é 400 quilômetros dali. Aí outro dia, agora hoje, Mato Grosso. Pô, ô Batista, o cara tá acabando com o meio ambiente aí, com tanta fumaça de óleo diesel na atmosfera, hein? Deus do céu, tá trabalhando muito, parabéns. Os caminhoneiros são guerreiros, absolutamente guerreiros. E o Brasil é um país que depende de viver sobre rodas. Deveria ser sobre trilhos, mas irresponsabilidades e decisões equivocadas ao longo da história, né, desativaram e desprestigiaram as ferrovias. Hoje, o Brasil é mais dependente de rodovia e de caminhões e de caminhoneiros do que a ponte do Diogo Silva. Os caminhoneiros merecem todo o nosso respeito porque colocam a comida no nosso prato. A gasolina no tanque do nosso carro. Se quiserem... O remédio na farmácia que a gente vai comprar, né? A breja, que todo mundo gosta com esse calor, ou a maioria gosta, né? A fralda para as crianças e as fraldas geriátricas para os adultos que já não têm mais mobilidade. Olha, o Brasil é dependente. As centrais de abastecimento, as CEASAs, como a CEASA de Campinas, chega alguma coisa na CEASA de avião ou de trem? Essa verdura gostosa, esses legumes saudáveis, frutas maravilhosas, chega alguma na CEASA Campinas para ser distribuída para todo o comércio de Campinas e região, de trem ou de avião ou de disco voador? Não. Chega tudo no lombo de caminhão. Eles são verdadeiros heróis e merecem todo o nosso respeito. E vou pedir aqui agora, em nome desse companheiro nosso que participa quase todo dia, lá de São José dos Pinhais, vou pedir agora para nossa técnica uma efusiva salva de palmas para os caminhoneiros. Esse aplauso. Se quiserem, os caminhoneiros param o Brasil. Aliás, já pararam na época do Michel Temer, né? Pararam o Brasil. E eles merecem todo o respeito, mas a todo instante tem algum incompetente motivado querendo arrumar uma lei para prejudicar os caminhoneiros. Mas é impressionante, né? Parece que quem produz é aquele que tem que ser perseguido. Aquele que produz é o que tem que levar a chicotada. Lamentável. Boa tarde, é de São José do Rio Preto. Ponte Preta joga bem, mas dá um susto, hein? Meu Deus. Silvio, que susto. Qual foi o susto?
o gol que ela tomou no primeiro tempo, mas no segundo virou, fez 2-1. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos Gigantes de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Para classificar para a Copa do Brasil 2026, os times precisam estar entre os 8 ou pela classificação geral do Paulistão. O CH tem a informação, né, CH? Quem está perguntando é o Marcos José Jaculi. O que é que tem que fazer aí para conseguir, via Campeonato Paulista, uma vaga na Copa do Brasil em CH? Sem fazer conta e sem projetar jogo de hoje, passar para a segunda fase. Agora, para falar com certeza em termos de pontuação, a gente tem que esperar a rodada de hoje, Batista. Perfeito, então é isso aí, né? É importante a pontuação, porque a classificação geral é que dá a possibilidade de participar da Copa do Brasil. Então a Ponte com 22 pontos e ainda uma rodada, vamos imaginar que ela vença o Red Bull Bragantino, vai para 25 pontos. Não é garantido, mas tem grande possibilidade de conseguir uma vaga na Copa do Brasil, porque a classificação geral é que dá a vaga para a Copa do Brasil, mas desde que os times que ficarem na frente estejam com vaga assegurada para a disputa da Copa do Brasil. Para cada time que tem vaga assegurada, abre uma vaga na sequência. E aí até a 6ª colocação é possível conseguir a classificação. Vamos falar do Guarani. Chegando com informações, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Guarani ontem vencia o Veloclube 1-0, gol marcado pelo zagueiro Rafael, mas no último lance do jogo, uma bobeira da defesa bugrina, o Lucas Duri empatou para o Veloclube 1-1, resultado que complica a briga do Guarani pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O Bugre agora torce por tropeços da Portuguesa e do Red Bull Bragantino, que jogam nesta quinta-feira para se manter na zona de classificação do Grupo B. A Portuguesa recebe o São Bernardo, enquanto o Bragantino enfrenta o Mirassol. No final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza tentou explicar a queda de rendimento da equipe. Começou bem, marcou o gol, mas depois acabou dando espaços ao Veloclube, que chegou ao gol de empate marcado pelo Lucas Duni. Vamos ouvir o Maurício. Eu tenho certeza que o que nos traz a falta de rendimento é a impossibilidade que a gente tem de treinar. A gente não tem mais possibilidade de fazer nenhum ajuste no campo. É tudo parado, é como se fosse a gente andando, caminhando e mostrando como nós vamos marcar.
como nós vamos sair. É notório que a nossa equipe, ela oscila demais na competição. Nós fizemos um jogo semana passada, quem dera, na quinta-feira, quinta-feira, nós fizemos, domingo, desculpa, nós fizemos um jogo no domingo agora contra o São Bernardo, que a gente teve bons momentos na competição, no jogo, mas também tivemos maus momentos. Então é uma equipe que vem oscilando, mas isso se dá, e eu não tenho a menor dúvida disso, foi que a gente não conseguiu mais corrigir nenhum tipo de erro, trabalhar as ações de ataque, trabalhar as ações de defesa. A gente mostra em vídeo, como eu falei para vocês algumas vezes, a gente trabalha muito nessa sala, mostra muito vídeo, vai para o campo, e aqueles que não jogam treinam um pouco mais, mas os que jogam estão recuperando. E a gente perdeu, nesses jogos, a gente perdeu muita coisa da nossa essência, né? A gente era um time associativo, era um time que tinha um poder de ataque mais forte, a gente era um time que conseguia conduzir essa bola de pé para pé até o terço final do campo, né? E a gente hoje, se a gente bateu 2 tiros de meta curto e eles não foram bons, foi muito, né? A maioria das vezes o Gabriel jogando uma bola longa, eu respeito, porque eles estão dentro do campo, eles vão tomar a melhor decisão, mas a verdade é essa, eu não acho que tenha sido o derby, mas eu acho que a incapacidade, a impossibilidade que nós temos de ajustar no dia a dia dificultou demais o nosso trabalho, e aí a gente está no nosso limite, né? E a gente entende um gol hoje que a gente pode parar de jogar e vamos competir, porque a gente não quer perder, que a busca pela classificação ela é tão grande, né? Que eles jogaram o jogo a partir do gol de não querer mais perder, e isso acabou trazendo problemas para a gente durante a partida. Ao final da partida, né, já era de se esperar com o resultado, com o empate, o gol marcado no finalzinho, o torcedor bugrino criticou bastante, vaiou bastante o time, principalmente o técnico Maurício Souza, o chamando de retranqueiro, com a entrada do Titi, né, ainda no final do jogo, formando aí um trio de zagueiros, muita reclamação da torcida, mas o Maurício Souza negou que tenha mandado o time recuar. O chamado bloco baixo, segundo ele, não foi ordem do treinador. Com relação ao bloco alto, a nossa ideia desde o primeiro momento era de pressionar, e a gente faz isso no primeiro momento. Só que eles tinham um jogo direto forte, uma segunda bola forte, eles conseguiam, a partir do momento do jogo direto, ganhar a segunda bola, e aí é claro que o meu time tem que baixar a linha, né, para compactar atrás e depois retomar a pressão. Então, no nosso planejamento, o tempo todo era a gente individualizar nos 3 zagueiros, tentar subir o tempo todo para fazer eles forçarem essa jogo. E eles tinham um jogo de bola invertida também muito direto, e para você ter uma ideia, quem sai para cobrir essa bola é um meia, justamente para não ter que voltar os meus atacantes. E com relação ao Luiz Miguel, então assim, eu respeito, mas não teve, em nenhum momento a gente pensou em baixar bloco, em marcar baixo e contra-atacar. Se isso aconteceu, foi mérito da equipe do Velo, que conseguiu empurrar a gente para trás de alguma maneira. E eu falei para vocês algumas vezes, você está aqui todas as coletivas, que a gente não pode descompactar, a gente não pode deixar que o Velo jogue entre as nossas linhas. Independentemente do bloco que eu vou estar, se é alto, se é baixo, nós temos que ser uma equipe compactada, né? E por mais que o Velo tenha tido um volume de jogo maior, eles quase não tiveram ação, quase não tiveram chute, a não ser de bola parada. O jogo foi de bola parada, de canto, de imposição física, de bola direta, mas de associação, empurrar nosso time para trás e conseguir chegar construído, não teve, né? É importante que a gente veja o jogo de novo, veja isso. Guarani volta a campo pela última rodada da fase de classificação no próximo domingo. Fora de casa pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Para esse jogo não vai ter o Natan, recebeu o 3º cartão amarelo, é desfalque certo. Por outro lado, o Matheus Sarará fica à disposição de Maurício Souza. O treinador bugrino projeta a preparação para enfrentar o Corinthians na última rodada. A gente tem feito toda vez que a gente consegue, são pouquíssimas as vezes, ter 3 dias de descanso, né? A gente agora descansa na quinta, na sexta e no sábado. Então, no sábado é o dia que nós estamos mais descansados, mas é o dia que nós estamos mais próximos do jogo que nós vamos jogar. Infelizmente, a gente, como eu falei, tanto a Portuguesa quanto o Red Bull, isso aqui não é choro, mas é fato, jogaram no sábado e vão jogar na quinta. Numa altura da competição, você ter 5 dias para preparar a sua equipe, nós jogamos no domingo à tarde, voltamos a jogar o Velo também.
Nós só tivemos 5 dias depois da primeira rodada, da segunda rodada que nós pegamos a Inter fora, que vinha de um jogo adiado, e aí depois vamos pegar o São Paulo, né? Então nós só vimos. Toda vez que a gente teve esse tempo, a gente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. O que eu vou fazer, o que eu tenho tentado fazer, é fazer um pouco de tudo, porque eu acho que a minha equipe precisa de um pouco de tudo. Precisa de um pouquinho de uma saída melhor, precisa de um pouquinho de um jogo de construção melhor, precisa se ajustar em alguns momentos com 3 atacantes jogando fechado melhor. Enfim, a gente vai tentar fazer um pouco de tudo e, mais uma vez, vir para essa sala aqui, corrigir o que nós fizemos de errado nesse jogo, mostrar o que a gente fez de positivo, e tem sido assim a nossa rotina. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu tento priorizar aquilo que eu entendo que não funcionou tão bem. E se eu quiser trabalhar uma coisa para o jogo contra o Corinthians, de uma coisa que não funcionou tão bem, sem dúvida nenhuma é o meu setor de construção e meu ataque. Né? Que hoje a gente, infelizmente, a gente estava pouco inspirado, a gente estava... se taticamente a gente não foi bem, tecnicamente não conseguiu se associar, ganhar duelos ofensivos, e eu tenho que dar um jeito da gente tentar melhorar isso mesmo com o pouco tempo que eu tenho. O gol marcado pelo Velo Clube, né, nasceu em um erro na saída de bola do João Victor, né? Poderia dar um chute para frente, acabou tentando ali um domínio da bola, errou, permitiu a recuperação do atacante do Velo, que marcou o gol. Nas redes sociais, o João Victor pediu desculpas à torcida pelo erro, mas claro, não foi somente o João Victor que falhou, né? Que deixou a desejar nessa partida. Todo o time do Guarani foi mal. Mesmo assim, o Bugre segue aí com possibilidades matemáticas de se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Batista. Bom, as alterações. O Guarani marcou o gol muito cedo e no intervalo o técnico não mexeu. Ele se justificou aí que em nenhum momento ele deu ordem para o time baixar as linhas, jogar como um bloco baixo. Essa é a nomenclatura utilizada aí pelo treinador. Ele fez a primeira alteração aos 20 minutos. Tirou João Marcelo e colocou João Vitor. Essa foi a alteração. Tirou um atacante e colocou outro atacante, mas que também faz o papel de meia. Aos 25, ele tirou o Anderson Leite, volante, colocou o Isaac, meio-campista, meia que também faz a beirada. Tirou o Rafael Bilu e colocou o Luiz Miguel. Aí tirou um, mais ou menos, colocou outro da mesma característica. E aos 45, aí ele fez uma alteração, notadamente para segurar resultado. Ele tirou um atacante, o Denis Júnior, e colocou um zagueiro, o Titi. Mas e aí, CH, até hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, estávamos comentando a respeito desse aspecto, né? Programa que vai ao ar de segunda a sexta, no meio-dia, até 13h. O treinador diz que não deu nenhuma ordem para o time baixar as linhas. É o adversário que foi para cima. Mas o treinador, que inclusive disse aí, né, o Maurício Souza, não tem tempo para treinar. E aí, quando não se tem tempo para treinar, o treinador tem que ser muito assertivo no comando do jogo, nas substituições. Então ele está percebendo que o adversário está vindo para cima, ele não teria que fazer alguma coisa para sair lá de trás, para empurrar o adversário para o seu campo de jogo e fazer com que o jogo voltasse a ser equilibrado em CH. Bom, eu concordo com ele em partes. Eu acompanhei a entrevista coletiva e eu quero dizer que quando ele colocou o Titi no jogo, não é? Ele mandou um recado para o Velo. Estou satisfeito com 1-0. Já o Velo no segundo tempo já estava jogando melhor que o Guarani e ele se equivocou, na minha modesta opinião. Agora eu preciso fazer o contraponto e dizer que ele tem razão, porque se você não treina o time, como é que você vai corrigir os erros cometidos nas partidas? Isso é uma coisa muito clara. Ele tem que ter a criatividade, a sabedoria, a escolha correta na hora de escalar o time titular e depois na hora de mexer.
Ele precisa se adaptar a essa situação, mas é fato. Você só corrige os erros treinando o time. Não adianta só na lozinha, no pijama training. Às vezes funciona. Quando você pega um grupo inexperiente, um grupo que tem dificuldade, eu também não conheço a comunicação dele, tá? Porque eu conheço muitos treinadores que têm uma parte teórica maravilhosa, mas a comunicação dele, comandante, para os jogadores não é a ideal. Eu não estou dizendo que a do Maurício não seja ideal. Eu estou tentando entender por que o time dele, de 4 partidas para cá, parou de jogar. Simplesmente parou de jogar. Eu sei da limitação, eu sei dos problemas que ele tem de ordem física, que o trabalho está no começo, que o Guarani remontou o seu time, mas algumas justificativas que ele trouxe para a coletiva, para mim, não há convencimento nelas. Coisas eu concordo, coisas eu discordo. E vou repetir, ele não precisa dar ordem. O fato de ter colocado o Titi naquela altura do jogo mandou um recado para o Guilherme, técnico do Velo. Estamos satisfeitos com 1-0. O Velo foi para cima, estava jogando bem e empatou o jogo, Batista. São 18h02. E você, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, por que que o Guarani não conseguiu vencer o Velo, hein, Tigrão? Assim que o Tigrão tiver condições, ele vai opinar por que que o Guarani não conseguiu vencer a equipe. Batista. Tá ok? Já retornou? Não conseguiu vencer porque fez a sua pior partida do campeonato. Por isso. E tem mais uma coisa que eu tenho que dizer aqui, até com um certo constrangimento. Eu não gostaria de dizer isso que eu vou dizer, mas eu vou falar genericamente. Tá? Para todos os treinadores. Eu nunca vi nenhum treinador chegar numa entrevista coletiva quando ele ganha o jogo e dizer, nós ganhamos porque não treinamos. Nunca! E se eu viver mais 100 anos, o que não é o caso, eu não vou conseguir ouvir. Agora, quando perde ou quando empata com sabor de derrota, mas não dá para treinar, é porque não dá para corrigir. Agora, espera um pouquinho. Quem que é o artilheiro do Guarani na competição? É o João Marcelo. 3 gols. Um menino de 19 anos no campeonato duríssimo. Quem foi o artilheiro do Guarani na Copa São Paulo com 5 gols? Jogando 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 11 da manhã. Quem é que foi o artilheiro? João Marcelo. 5 gols. E aonde que o João Marcelo estava quando ele marcou os gols para o Guarani? Ele estava centralizado. Ponto. Centralizado. É um cara fuçador. Usei esse termo ontem, não muito bonito, não muito plástico, mas eu acho que cabe. Centroavante, fuçador e eminentemente finalizador. É cara que tem que ficar ali por perto, porque sobra, ele não pensa. Ele não é que não pensa no sentido de raciocínio. Ele não fica planejando muito o que fazer. Ele tem raciocínio muito rápido. E é um exímio finalizador. Sobrou ali no fedor, ele bota para dentro. Sobrou ali na zona do agrião, ele põe para dentro. Aí o treinador, para arrumar um lugar, que para ele deve ser um jogador que está convencendo, e eu vou falar o nome, para o Deni Júnior, né? Aí o que ele faz? Ele joga o moleque lá na ponta esquerda. Ontem, por exemplo, ele jogou no lado direito com o Rafael Bilu, que até foi bem, até enquanto esteve em campo, razoavelmente bem, mas ontem não teve nem craque do jogo. Não deu para votar em ninguém. E ele tira o João Marcelo da área e bota lá na beirada. E, inclusive, no jogo contra o Novo Horizontino, ele disse que o posicionamento orientado para o João Marcelo não era aquele, que não era para ele embolar por dentro, que era para ele sair um pouco. Ô, cara pálida, pera um pouquinho. Se você tem um cara que tem o faro, você vai afastar ele do gol? Onde é que nós estamos? Para ver isso daí,
precisa treinar? Precisa de treino nesse sol? Arrebentar com o time nessa temperatura altíssima, com perda de líquidos? E ele não pediu para o time recuar. As linhas baixas não foi orientação dele. Então ele está dizendo que a iniciativa foi dos jogadores, textualmente. Não fui eu. Tá bom. Então ele colocou o Titi no jogo, no lugar do Deni Júnior, o cara que ele optou por ele, que fez um gol no campeonato até agora e que vem lutando, mas ontem, a exemplo do time todo, não produziu nada. Mas foi aos 45, cara, mas o jogo foi até 52. E há 7 minutos de jogo. Já que ele optou pelo Deni Júnior, aí ele tira o Deni Júnior e põe o Titi. E aí qual foi a orientação dele pro Titi? Titi, ouça bem, eu não quero linhas baixas. Eu não orientei o time para baixar as linhas. Eu não quero ninguém recuado. Então você vai de centroavante, tá bom, Titi? Ora, se o cara é um zagueiro, onde é que foi o Titi? Foi jogar lá de back. Oh, meu Deus. Então, prosopopeia flácida para ninar bovinos. Não, eu não pedi para baixar, mas você tira o cara que você optou para ser o centroavante, tira o seu centroavante matador e bota lá do lado esquerdo, e ele, por iniciativa própria, de vez em quando se aproximava. Mas sabe o que eu sinto no João Marcelo? Tá jogando triste. Perdeu o brilho, perdeu o encanto, perdeu o frescor da juventude dele. Entrou no time espetacularmente bem. Quando não fez, bateu bola perigosa. Onde é que ele jogou no derby? Jogou enfiado. Foi um transtorno, verdadeiro transtorno, tormento para a zaga da Ponte e para o goleiro Diogo Silva. Agora ontem, quantas no gol acertou o João Marcelo? Nenhuma. Como é que ele vai estar no gol estando lá na ponta esquerda? Ele é que vai dar assistência? Não, ele não dá, ele recebe a assistência. Então tem algumas coisas que são básicas. Aí você tira o centroavante, que pela saída do João Marcelo desmontou o miolo do ataque, mas vamos respeitar, o Deni Júnior fez boas partidas. Mas você tira o cara, faltando 7 minutos, e vem, acho que foi aos 40 que entrou o Titi. Então são 12 minutos. Aí você tira o centroavante, que estava pelo menos tentando um contra-ataque, tentando escorar uma bola lá na frente, tentando não deixar a zaga da equipe do Velo tão à vontade para vir livre, até quase a intermediária do Guarani, que o Guarani ficou todo ele enfiado atrás, e bota mais um back. Então a orientação para o back, se foi tudo coerente o que ele falou, a orientação para o Titi é o seguinte, não quero nego aqui atrás, estou tirando o centroavante, você vai de centroavante. Então dá licença, tem coisa que ofende a nossa inteligência, se é que nós podemos ter essa pretensão. Ofende a própria inteligência do torcedor, que estava lá vendo, estava ouvindo a rádio. Eu e o Gleger, nós falamos pelo menos meia dúzia de vezes cada um, o Guarani está pedindo para tomar o gol. O Guarani está pedindo para tomar o gol. O Guarani vai acabar tomando o gol. O Guarani não joga. O Guarani devolve a bola e erra os passes e dá a bola de graça para o Velo. O Guarani vai acabar tomando o gol. Aí tomou. Boca seca, esses caras ficam falando. Não, todo mundo que estava vendo o jogo viu isso. Podia não ter tomado? Poderia. Uma infelicidade do João Vitor? Sim, optou errado. Foi tentar dominar a bola, controlar a bola, trabalhar a bola numa zona na penúltima bola ou na última bola do jogo aos 51, o jogo ia até 52, em que se perder pode ser fatal. E aí também foi muito feliz o jogador da equipe do Velo que tinha acabado de entrar, o Duni. Veja, o Duni, ele que jogou inclusive no Rio Branco de Americana, e o Roger falou, esse daí eu conheço, precisa ter muita preocupação, não que eu conheço de perto. Mas o cara de canhota tirou uma bola lá, quando ele recupera, quando ele recebe a bola de presente, no tombo escorregou o João Vitor. Agora, o João Vitor é o responsável pela derrota? Não.
foi uma fatalidade. Não adianta também agora condenar o jogador, acabar com a carreira do jogador, não. Ele escorregou, optou errado, tinha que ter dado um bico mesmo. Eu falei, joga lá na gôndola de Leitinho, lá no supermercado, lá na frente. Dá um bico lá, pô, já que era no gol de entrada, tá mais perto. Joga lá, derruba a gôndola lá, que tem bastante repositor da Nestlé lá, eles põem tudo no lugar. Mas não me brinca com essa bola aí. Mas o Guarani pediu, abusou do direito de jogar mal e de solicitar encarecidamente pro Velo para que o Velo empatasse o jogo. E vou dizer mais, hein? Se sai aos 48, o Guarani toma a virada. Então não tem conversa. Treinamento é importante? É importante. O calendário é massacrante? É massacrante. Mas o Velo jogou com a Inter de Limeira domingo. Ora, enquanto o Guarani jogou com o São Bernardo, o Velo jogou. E o que fez o Guilherme ontem? Jogou time pra cima. Falou, ó, seguinte, nós estamos perdendo e a derrota é muito ruim. Então vamos pra dentro, tomar um contra-ataque. Tomou, mas o Guarani não contra-atacou. O Guarani não se aproveitou da aparente imprudência, fechando, mas também ousadia do Guilherme. Não optou, não se aproveitou. Aí pediu, a torcida começou a ficar cabreira. Não, Velo, por favor, Velo, tá empata certo. o jogo. Ô Velo, por gentileza, empata o jogo. O Velo, como é muito educado, simpático, foi lá e empatou o jogo na pior partida do Guarani dentro do campeonato. E ponto final. O resto é aquilo que você acabou de dizer aí. Conversa mole pra boi dormir. 18h12. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos está te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105 Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? 19 é o código de área. E o número? Anote: 3278-4461. Ou então acesse emersoncanadaveículos.com.br. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá
Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h18 em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas e também pizza de sorvete. Aproveite variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas, geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Sabe onde fica? Bem pertinho ali da Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band. Santino Martins, do Campos Elíseos. Que show da Ponte Preta foi esse ontem? Amigos, explica para mim como é possível um jogo, ou melhor, uma falta de jogo tão medonha que foi contra o Botafogo,
Aí chega ontem contra o São Paulo, que não se esperava muita coisa, porque imaginava-se, por ser o São Paulo, o time que tem, imaginava-se que ia ser difícil o jogo. Tá certo que não foi fácil, porém a Ponte Preta deixou o jogo fácil para ela. Como explicar uma mudança tão repentina de um jogo para o outro? Vocês têm a explicação para isso? Um abraço a todos, tenham um bom final de dia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Eu sou o Gerson, torcedor da Ponte Preta de Mauá. Batista, dá uma olhadinha no resultado que eu falei ontem, que aconteceu. A Ponte ganhou do São Paulo de 2-1. Eu falei que era 2-1. Vocês não acreditavam muito na Macaca, não, mas eu acredito. Como a torcida da Ponte não estava acreditando. Mas a Macaca, ela vai chegar lá, viu? Ela vai chegar lá. Eu acho que o Palmeiras nessa ele dançou, viu? Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, é o Campos do Jardim do Lago. Acabei de ouvir aí, não sei se vocês concordam, o Guarani, o treinador do Guarani aí falou que o Bragantino jogou no sábado, tá jogando na quinta, tem 6 dias. Mas ele vai jogar na quinta e vai jogar no domingo. Diminuiu um dia também e eu acho que é elas por elas e muito pior pro Bragantino, que vai por um último jogo decisivo, né? Não entendi não. Se puder me explicar eu agradeço, viu, Lanza? Amigo gringo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batistão. Ontem estive no Brinco de Ouro e infelizmente presenciei o Circo dos Horrores elevado à 15ª potência, como costuma dizer o CH. Eu nunca vi isso, o Guarani jogando com um time pequeno dentro de casa, não deu praticamente nenhum chute no gol, 90 minutos, só fez o gol de cabeça. Teve um chute na trave lá do Bilu, mas estava impedido. Show de horrores contra o Velo Clube. E o treinador parece que quer irritar a torcida, cara. Fica insistindo, a ordem alienígena atuando na cabeça do treinador, insistindo com jogadores que a torcida odeia, cara. Quanto mais a torcida xinga, mais o cara põe o cara pra jogar. É o caso do Titi, é o caso do Isaac, essa turminha aí que ele é apaixonado aí, cara. Ninguém aguenta mais, ele põe esses mortos em campo aí. Complicado, viu? Abraço, Rodrigo do Jambeiro. Abraço, Rodrigo do Jambeiro. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças você vai comprar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima. Lá tem todos os endereços. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Que vitória maiúscula da Macaca ontem de virada 2-1 para cima do São Paulo no estádio do Morumbis. Quebrando um tabu, né? Não vencia o São Paulo lá no Morumbi desde 2013 e mantendo a bela campanha da Ponte Preta também fora de casa. É o visitante mais indesejado na competição. Resultado que coloca a Macaca com 22 pontos e se o Palmeiras não ganhar hoje, a Ponte Preta garante matematicamente a sua classificação à próxima fase do Campeonato Paulista.
Os gols da Ponte marcados pelo Everton Brito e pelo Arthur. Bela campanha da Ponte no campeonato. Ao final do jogo, durante a entrevista coletiva, o técnico Alberto Valentim detalhou como foi a conversa no vestiário durante o intervalo. Uma conversa fundamental aí para a recuperação do time na segunda etapa, que permitiu a virada sobre o forte time do São Paulo. O pedido ofensivo que nós fizemos, nós, comissão técnica, fizemos para eles, é para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade para construir essa jogada, de segunda fase principalmente, e no último terço ofensivo para que nós caprichássemos mais, para que nós atacássemos espaço, para que nós ganhássemos força lado contrário com um dos alas nossos. Isso foi um dos treinos que a gente fez, tanto o Arthur atacando, virando extremo, lado contrário, né, esse ataque pelo lado direito, e o Maguinho pelo lado esquerdo nosso. E funcionou bem. Fizemos já umas jogadas mais ofensivas no início do segundo tempo e premiou esses guerreiros com esses 2 gols e que nos deu a vitória. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, havia muita desconfiança sobre o trabalho do técnico Alberto Valentim e da própria Ponte Preta na temporada. O treinador rasgou elogios ao grupo pela campanha feita até aqui no Campeonato Paulista. Em relação à classificação, falando friamente, com muita razão, é uma campanha muito boa da Ponte. É uma campanha... espetacular. Desculpe eu usar esse termo, mas é espetacular. Por quê? Porque se nós pegarmos bem, e falando friamente, vou falar para vocês, e falei até do empate no último jogo, um time em reconstrução, 19, 20 jogadores chegando, pré-temporada mais curta, comissão técnica chegando, então está sendo um trabalho muito bom. E falei até hoje, antes do jogo, e falei também no jogo, porque começa lá de cima, com a diretoria nos dando o máximo de qualidade possível. A gente tem que lembrar a pré-temporada, tem que lembrar, porque quando as coisas acontecem, tem que lembrar os porquês que as coisas estão acontecendo. Não é para agradar a diretoria, é para lembrar do que está sendo feito. Primeiro, de quem comanda, depois vem comissão técnica e jogadores juntos, e todo o staff junto, todo mundo trabalhando ao máximo, todo mundo se doando ao máximo, sem ego, sem vaidade, com muita humildade. Pedir aos jogadores ali, parabéns pela vitória, mas a gente já tem que recuperar, porque tem uma outra final, a 12ª final nossa, domingo. Em situações como essas, né, em todas as edições do Campeonato Paulista, muito se fala sobre o regulamento, né? Um time com 22 pontos pode não classificar, no outro grupo um time com 12, com 11, tem boas possibilidades de classificação. É o regulamento, né? Todos os clubes assinaram e aceitaram. O próprio Alberto Valentim evitou falar sobre o regulamento e preferiu focar na partida derradeira da primeira fase no domingo contra o Red Bull Bragantino. Com toda sinceridade, isso serve para nós, isso serve para o Palmeiras, que o Abel até falou esses dias, eu concordo com ele, e serve para o Catalá no São Bernardo. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos controle. É foco total no Bragantino. A gente esqueceu o que é o regulamento, porque não vai mudar nada nós ficarmos lamentando, o que poderia acontecer, nós estamos em outro grupo, com a pontuação menor desses 3 que eu citei agora. Então, não podemos falar do regulamento, nós temos que focar no trabalho nesse jogo contra o Bragantino, recuperar bem esses jogadores para domingo. É a Ponte que fica de olho nos jogos de hoje, no jogo de hoje em especial do Palmeiras, né? Se o Palmeiras tropeçar, a Macaca já garante a classificação e volta a campo domingo contra o Bragantino. Não vai ter o Danilo Barcelos, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas terá de volta o Simon, o Dudu e o Pedro Vilhena, e principalmente a presença do torcedor, que com certeza vai lotar o estádio Moisés Zucarelli e levar a Ponte Preta à vitória e a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara. Sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações.
A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal do Campo Grande, que fica ali bem próximo da loja. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local, viu? Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja do Iga Atacado, em Sorocaba. Bandeirantes. 18h31. CH comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Ontem, a Ponte ganhou de virada do time do São Paulo. Em algum momento do jogo, a Ponte deu mostras de que não conseguiria o resultado. O resultado conseguido pela Ponte foi resultado justo, ou seja, refletiu aquilo que os times apresentaram dentro de campo. Em CH. Não dá para discutir o resultado, não. A Ponte ganhou porque foi melhor, errou menos, foi organizada, foi disciplinada mais uma vez. Essas partidas que a Ponte tem vencido fora de casa, Batista e ouvintes, tem mostrado, pelo menos para esse amigo de vocês, uma disciplina impressionante, sem a bola principalmente, que é a característica da Ponte, né? Marca muito e velocidade nos contra-ataques. E, de novo, a Ponte foi muito incisiva, organizada e por isso ganhou o jogo. Vários aspectos individuais fizeram a diferença. Eu acho que o retorno do Léo Oliveira, do Emerson, a confirmação do Barcelos desde o começo da partida, não é? O Everton Brito entrou muito bem, fez até gol, entre outros jogadores que se comportaram muito bem. E o São Paulo jogou um pouquinho no primeiro tempo. Segundo tempo, eu não sei o que aconteceu, mas o São Paulo, que já estava a 70 por hora no primeiro tempo, baixou a sua velocidade para 40 por hora. Isso não tira o mérito da Ponte. Não tira. Porque o São Paulo, mesmo incisivo em alguns momentos no primeiro tempo, barrou, com exceção do gol do Caleri, besteira do Sérgio Rafael na saída de bola, foi para escanteio, Oscar cobra, o seu Sérgio Rafael dentro da pequena área subiu uma gilete e o Caleri sozinho fez o primeiro gol do São Paulo. Teve uma outra oportunidade, mas não foi assim um volume de jogo do São Paulo, longe disso, para você questionar a vitória da Ponte. Realmente o Alberto Valentim tem razão, a campanha da Ponte é muito boa, surpreendente. Eu não esperava, não imaginava que esse time pudesse produzir, com as suas limitações, o que tem produzido. Pelo futebol que está apresentando, a Ponte merece ir para a próxima fase. Não sei se vai conseguir, né? Tem o Red Bull pela frente, que é um time que precisa vencer o jogo de hoje, precisa vencer o jogo de domingo. Tem o Palmeiras na parada e todo mundo sabe da força do Palmeiras. Tem o São Bernardo, que é um time melhor que a Ponte, enfim. Mas a Ponte está fazendo a parte dela, devagarzinho, quietinha, não é? Ela está mostrando que ela pode mais no campeonato. Espero que consiga, mas ainda, para mim, né, precisa passar a rodada de hoje para a gente projetar o que pode acontecer no domingo, Batista. Veja que coisa realmente impressionante, né? O Arthur marcou o gol de empate ontem no Morumbi. O Arthur é um lateral que não tem, assim, no seu currículo, muitos gols marcados. Aliás, esse foi o segundo gol dele na carreira. Ele fez um gol
quando era jogador do Internacional, em 2016. E voltou a marcar ontem no estádio do Morumbi, metendo a bola na rede, até meio que de maneira despretensiosa, né? Aí o Arboleda foi tirar a bola de cabeça e o Arthur estava lá, no momento certo, no momento exato, e a bola bateu no corpo dele, ele projetou o corpo para frente e a bola entrou. Então, incrível, ele que tem uma carreira longa, bem longa, o Arthur já tem 30 anos de idade e até então tinha marcado apenas um gol na carreira. E ontem fez o segundo. Vamos lá, Tigrão, a sua análise também falando aí da vitória importante contra a equipe do São Paulo e agora a decisão no jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, às 6:30 da tarde, hein, Tigrão? É uma vitória marcante, uma vitória merecida, uma vitória do futebol organizado, vibrante, de um time que correu mais do que o seu adversário, que aproveitou bem as oportunidades que surgiram. E eu, como trabalhei no jogo do Guarani, não vi o jogo da Ponte ao vivo, mas depois eu vi na íntegra. Até para a gente poder falar aqui sobre o jogo, com base, né? Lógico, evidente. Então eu achei que no primeiro tempo a Ponte já jogou bem. O São Paulo teve o maior número de oportunidades, mas a Ponte espetou, a Ponte incomodou, a Ponte com a bola tratou de jogar. A Ponte com o domínio da bola não ficou apenas e tão somente tocando lateralmente. Ela partiu, teve lá 2 ou 3 boas finalizações, então sinalizou que estava fazendo um jogo de igual para igual e natural que o grande e que está jogando em casa e com 20 mil pessoas a apoiá-lo, ele, claro que vai tentar empreender um sufoco, vai tentar empurrar o adversário para trás, mas a Ponte, quando precisava vir para trás e com a bola, tratou de jogar. Então eu gostei do primeiro tempo e, obviamente, tomou um gol numa desatenção total, numa cobrança de escanteio, e aí o Caleri escorou. Eu acho que é o Sérgio Rafael que estava mais próximo ali, mas uma falha para mim coletiva. O jogador não pode ter a liberdade que ele teve, né? E aí, ao tomar o gol, a Ponte fica em desvantagem, mas vai para o vestiário depois de um bom primeiro tempo, na minha avaliação. Vem o segundo tempo e a Ponte tem a felicidade, né? Nós estamos vendo o lance agora, o Sérgio Rafael perde o tempo da bola. Ele perde o tempo da bola, né? Então, vai e não chega. Bola veio alta, mas saltou e quando a bola chega ele já está caindo. E aí, em cima disso, o Caleri, meio desajeitado, meio de canela, meio esquisito, bota a bola na rede. Mas o primeiro tempo da Ponte deixou pistas de que a partida não estava definida. 3 minutos, o Arthur empata e logo em seguida vem o Everton Brito, numa jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, e acaba fazendo o gol da virada. Então, merecida a vitória da Ponte. E eu acho que o torcedor da Ponte deve estar pensando o seguinte: puxa, que pena que esse jogo não é em Bragança, hein? Porque a Ponte tem 6 vitórias, 5 fora de casa, 1 em casa, e no derby, que é um jogo atípico, né? Então o time tem essa dificuldade de ter que tomar a iniciativa, tem essa dificuldade de ter que propor o jogo. Tem, já mostrou isso em todos os jogos, indistintamente, jogados no estádio Moisés Lucarelli. Claro que a festa da torcida e o apoio será muito grande, mas a gente fala aqui para tentar apenas ilustrar, para dar apenas um exemplo, né, daquilo que é o estilo de jogo desse time da Ponte. Fora, irrepreensível, marca bem com a bola, contra-ataque, faz futebol reativo, mas um futebol muito organizado. E em casa, quando o adversário vem para trás, a Ponte tem aquela dificuldade para penetrar. E ao ter essa dificuldade para penetrar, não consegue fazer os gols. E tem apenas uma vitória em casa, e volto a dizer, num jogo que é diferente. É num jogo atípico, um jogo que tudo pode acontecer, chamado campeonato à parte, chamado jogo mais ilógico do que ilógico é o próprio futebol. Então, a Ponte vai ter que tentar ganhar esse jogo. 22 pontos deveria dar a primeira colocação, não dá, e ainda não dá a classificação. Está na segunda,
5 pontos na frente do Palmeiras. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou até tirar da minha alça de mira aqui o São Bernardo, que para mim já está classificado. Eu acho que o São Bernardo, ele vai se classificar, mesmo que seja na segunda colocação. E acho que a Ponte briga por uma das vagas com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vamos nessa. Como é que é a situação rapidamente? A Ponte está 5 pontos na frente, mas a tendência é que hoje que o Palmeiras vença o Botafogo. A diferença cai para 2. E o resultado lógico em Campinas, e eu espero que nada disso aconteça, que o Botafogo ganhe do Palmeiras ou pelo menos empate. Se empatar, a Ponte está classificada. Mas se o Palmeiras ganhar, a diferença cai para 2, todo mundo com 11 jogos. Ganhou o Palmeiras. Aí o Palmeiras tem o seu último jogo, e se ele ganhar, o que é natural pelo elenco que tem, ele passa 1 ponto na frente. Aí podemos dizer, a Ponte jogaria pelo empate contra o Bragantino para fazer o mesmo número de pontos do Palmeiras, caso o Palmeiras, é hipótese, vença as 2. Aí vai dar todo mundo com 23, quando eu falo todo mundo, Palmeiras e Ponte. 23. No caso de um empate. Se a Ponte ganhar o jogo, ela depende só dela. Palmeiras pode ganhar os 2 jogos, o de hoje e o de domingo, por 100-0. Que a Ponte ganhando o jogo, ela se classifica na frente do Palmeiras. Muito bem. Mas, resultado lógico para mim domingo no Moisés é empate. Ponte e Bragantino, pela dificuldade gigantesca que a Ponte tem para jogar em casa. Se ela empatar e o Palmeiras vencer as 2, Ponte e Palmeiras ficam com 23. E ambos com 6 vitórias. E aí o saldo do Palmeiras é melhor. E no caso de empate da Ponte e 2 vitórias do Palmeiras, esse saldo cresce. Então a Ponte empataria, nessa projeção que eu estou fazendo, em pontos, em número de vitórias, mas perderia no saldo. E aí se classifica o Palmeiras, porque eu acho que o São Bernardo vai para a próxima fase. E esse aqui é o dilema. Como é que a Ponte faz para não depender de nada, para não depender de secar o Palmeiras? Como é que a Ponte tem que fazer para conseguir ganhar esse jogo do Red Bull, que vai precisar do resultado? Red Bull não vem para fazer jogo amistoso em Campinas, de jeito nenhum. O São Bernardo já tem 22, né? Joga com a Portuguesa hoje, jogando no Pacaembu. Difícil a situação. É difícil, porque o São Bernardo tem mais time. A Portuguesa, meu Deus, tem 11, o São Bernardo tem o dobro, 22. Então eu acho que o São Bernardo faz um mínimo de 1 ponto hoje. Já vai a 23. Só que o São Bernardo já tem 7 vitórias. E a Ponte, se empatar com o Bragantino, fica em 6. E vai a 23. 23 dá São Bernardo. E o Palmeiras chega a 23 com no máximo de 6 vitórias. Então, com um empate hoje, o São Bernardo está classificado. E ele ainda tem o jogo de domingo. Então, por mais brilhante, surpreendente, espetacular que tenha sido a vitória, a situação da Ponte ainda é de perigo de não se classificar. É assim que funciona o tal do regulamento da Federação Paulista de Futebol. Mas tem gol do Bragantino. Tá jogando neste momento lá em Bragança Paulista. John fez o gol do Red Bull Bragantino, vencendo o Mirassol pelo placar de 1-0. O gol foi aos 13 minutos. O jogo, portanto, em Bragança Paulista, que começou às 18h30. Red Bull Bragantino 1, Mirassol 0. Pois é. Concluindo, Tigrão. Tá concluído, Batista. O jogo, a Ponte tem uma missão, ganhar do Bragantino. Agora, como ganhar, com a dificuldade que ela tem para propor, é difícil. E eu gostaria até que o Bragantino fosse com tudo para cima da Ponte, como se o jogo fosse em Bragança. Aí a Ponte implanta aquilo que ela já domina, que é jogar reativamente. Mas, parabéns, é uma grande campanha e a vitória de ontem foi realmente consagradora. 18h45 em Campinas. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida
em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando o seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas. Superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Para complementar as informações, o último jogo do Palmeiras, que hoje joga com o Botafogo em casa, ele Palmeiras em casa, é com o Mirassol em Mirassol. O Mirassol já está classificado em segundo e não chega em primeiro. Tem 17 contra 11 do Botafogo, que chega no máximo a 14. Então o Mirassol está garantido. E ele não alcança o Corinthians, que já tem 26. Então, esse é um problema, porque o jogo para o Mirassol é mero cumprimento de tabela e para o Palmeiras é um jogo de vida ou morte. Essa é a situação do campeonato, né? Onde o São Bernardo, empatando, já estará classificado porque tem 7 vitórias. E esse surpreendente São Bernardo, né, deve arrancar esse ponto hoje contra a Portuguesa. Então, grande vitória, mas essa tabela, ela é marota. Então, o que ficou de positivo? Positivo. A Ponte voltou a depender só dela, mas vai ter que arrumar um jeito de ganhar do Bragantino, porque eu acho que se empatar, lamentavelmente, com 23 pontos, a Ponte não vai se classificar. E o Zenit desistiu da transferência e Matheus Pereira seguirá no Cruzeiro. O clube russo cancelou o negócio por questões financeiras e de registro de estrangeiros no campeonato. A vontade do jogador também pesou, que decidiu por seguir na Raposa, mesmo com uma proposta salarial já aceita. Vale lembrar que o Cruzeiro já havia iniciado o processo de rescisão com o Matheus nos registros da CBF. Vai pesar o clima no vestiário? Não se sabe, mas a verdade é que frustra o jogador que já estava pensando nas verdinhas ou pensando nas notas de euro e vai ter que continuar no Cruzeiro. 18h49, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta quinta da carne fresca. Paleta bovina fresca, pedaço, R$ 34,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Miolo do alcatra fatiado, R$ 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 16,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida Quatá, 1 litro, R$ 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória de virada da Macaca. Ponte Preta venceu o São Paulo na noite desta quarta-feira, 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo que foi realizado no estádio do Morumbi para um público de 22.138 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$850 mil. A Ponte com Diogo Silva, Sérgio Rafael, depois Gustavo Teles, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Maguinho, depois Pacheco, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho, depois Luiz Felipe e Arthur, Everton Brito, depois Bruno Lopes e Gia Dias, depois Vicente Concha. A equipe do técnico Alberto Valentim. O São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, depois Eric, Arboleda, Alain Franco, depois Cedric, Enzo Dias, ainda Wendel, Pablo Mai, Bobadilha, depois Sabino, Lucas, Oscar, Luciano, depois André Silva e Caleri. A equipe do auxiliar Max Cubeiras. Os gols do jogo. São Paulo saiu na frente com Caleri, 44 do primeiro tempo, mas no segundo tempo a Macaca virou. Arthur aos 4 e Everton Brito aos 14 minutos. A arbitragem foi da Daiane Muniz. Cartões amarelos para Danilo Barcelos, Gia Dias, Gustavo Teles e Everson da Ponte, Cedric e André Silva do São Paulo. Esta ficha técnica de 2 Ponte, 1 São Paulo, Paulistão, 11ª rodada. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos
São 18 horas e 55 minutos. Já já o sorteio. São 10 ingressos para Ponte Preta e Red Bull Bragantino, domingo, 18h30, no Majestoso. Não são pares, são 10 ingressos, um para cada ganhador. Então é o seguinte, olha, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá na Rádio Bandeirantes, aliás, encerrou, né? Encerrou, então não dá mais para participar. Agora, quem participou é só aguardar o sorteio. Então, só no próximo sorteio, né? Agora, esse aqui já não dá mais, tá bom? Já já o sorteio dos 10 ingressos. Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, tá? Das 5 até as 7. Das 5 às 7 da noite, clique na aba Meus Bônus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. KTO, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô, Batistão, aqui é o Messias de Souza, Campinas. Se o Palmeiras não se classificar para a próxima fase, eu tenho certeza que no ano que vem eles vão querer mudar o regulamento, porque o grupo da Ponte, sendo mais forte, vai ficar time de fora com pontuação grande, e do Guarani com pontuação bem menor vai classificar. Não acredito em mudança de regulamento. Esse regulamento foi feito para atender a emissora que tem os direitos de transmissão, para ter minimamente um grande na final. Então o regulamento não vai mudar, mesmo que o Palmeiras fique de fora. Já tivemos aí grandes não se classificando. Santos, Corinthians. Então, se o Palmeiras ficar de fora, assim mesmo teremos aí um grande na final. Esse é o objetivo desse monstrengo, esse regulamento estranho. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, com essa história de recuperação judicial no Guarani, esses diretores incompetentes que caem de paraquedas no clube estão acabando com o futebol do Guarani, com a tradição, com a marca, com a história do Guarani, sabe? Olha o nível de jogadores que eles trazem, jogadores deficientes de qualidade, deficientes de inteligência, deficientes de malícia. Eu sou obrigado a admitir que o nosso rival, aparentemente com muito mais problemas financeiros que nós, está fazendo bem melhor que a gente, sabe? Não dá mais para aceitar, a torcida não pode mais aceitar esse tipo de dirigente no Guarani e o que eles estão fazendo no momento com o clube. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. A RJ travou, né? O Guarani, administrativamente falando. E o momento é inapropriado, porque já vai complicar ainda mais. O ano que vem há uma controvérsia, mas o ano que vem o Guarani não receberá mais, a partir da metade do ano, os R$350 mil que vem recebendo do Roberto Graziano. Ele fez um acordo no Ministério do Trabalho e, para tomar posse do Brinco de Ouro, ele tem que construir um estádio com capacidade para 12 mil lugares e pagar R$350 mil mensal, R$350 mil mensais
durante 10 anos. E ele andou antecipando, especialmente quando o Guarani estava na Série C, cerca de 7 milhões de reais. E ele considera que isso foi uma antecipação e vai abater nessas parcelas de 350. Acho que nem o Guarani tem certeza do que efetivamente quantas foram as parcelas pagas até agora. Mas o Graziano não. Tem lá uma administração altamente competente. Então, a receita que já foi diminuída com o retorno à Série C vai ser diminuída ainda mais a partir da metade do ano que vem, quando o Guarani não terá esses 350 mil. E ainda tem o compromisso com a RJ, que é um percentual do faturamento, valor que o Guarani terá que pagar porque aderiu à RJ. Inclusive tem um interventor dentro do estádio Brinco de Ouro. Então é uma situação realmente complicada. O Guarani tem aí alguns salários altos, como é o próprio salário do Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol, e o Guarani terá que fazer um planejamento muito azeitado para não ter problemas com relação à questão de atraso de salário, porque a situação será muito difícil. O caminho é a SAF. Dizem aí nos bastidores que o Guarani tem conversas bem adiantadas com um grupo que está querendo comprar a SAF do Guarani. Não se sabe o nome não foi divulgado. Se tivesse sido divulgado, pelo menos nos bastidores, eu iria revelar aqui o nome do grupo. Mas dizem que é um grupo realmente poderoso, é um grupo forte que estaria disposto a comprar a SAF do Guarani. É o que dizem aí nos bastidores, né? São 19h02, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Tigrão, boa noite, Greg, boa noite, CH. Eu gostaria de saber de vocês a opinião se pela Ponte está fazendo esse campeonato bom do jeito que ela está fazendo, não corre o risco, assim que terminar o campeonato, ocorrer um desmanche e até mesmo o técnico poder sair e ninguém, assim, um time da Série B, time da Série A, chamar esse jogador, todo mundo vai, né? Melhor jogar uma Série A do que jogar uma Série C, né? E é isso que muitas vezes me incomoda, a Ponte fazer um campeonato bom e desmanchar o time, ou ficar fazer um campeonato mal e sei lá, é muito confuso isso daí, o sentimento com a Ponte, viu? Alexandre do Centro, Ponte Pretendo da Pele até o osso. Abraço, é sempre um risco, né? Quando o time é competente e faz uma grande campanha com jogadores se destacando, tem sempre esse risco. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta quinta da carne fresca. Paleta bovina fresca, pedaço, R$ 34,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Miolo do alcatra fatiado, R$ 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 16,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida Quatá, 1 litro, R$ 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h07. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 19h09. Jogo em Bragança Paulista. Está com 40 no primeiro tempo. Bragantino 1, John marcou há 13 minutos. Mirassol 0. E o Mirassol não está classificado, hein? Porque o Mirassol
tem 17 pontos. E o Botafogo tem 11. E o Botafogo ainda vai jogar. Se o Botafogo ganhar do Palmeiras, ele vai... O Mirassol tem 16. Mirassol tem 16 pontos. E se o Botafogo ganhar do Palmeiras, o Botafogo tem 11, vai a 14. E aí empurra tudo para a última rodada. Então o Mirassol não está classificado. Esse jogo em Bragança Paulista é importante. Tem muito jogo pela frente ainda, mas está perdendo por 1-0. Exato. Naquele momento em que eu falei com você que o Mirassol já estava classificado, é porque ele estava somando um ponto, né? Mas está em andamento. 17, o Botafogo ganhando os dois, chega a 17, mas vai a 4 vitórias. E o Mirassol já tem 5. Por isso é que eu disse, quando o Mirassol perde um ponto, mas aqui pelo meu aplicativo aqui, ele continua com os 17 pontos, né? 17, mas eles não estão computando os pontos dos jogos em andamento. Então ele está com 17 pontos. Não, 16. Nesse momento ele está com 16, porque ele está perdendo o jogo. Quantos pontos tem o Bragantino? Aí ele vai a 17, mas no momento ele está com 16. Quantos pontos tem o Bragantino? Bragantino tem, contando com esse jogo, que ainda não terminou, né? Mas contando com esse jogo, tem 14. Bragantino, 14 pontos com o resultado de momento. Tem que esperar o encerramento. Perfeito, tá certo, sabe por quê? Eu estou aqui com um aplicativo que eu tenho usado e é bom, mas ele está computando empate ainda. Então, o Bragantino aqui está fazendo 12 em 11 jogos, que é a 11ª hoje. E o Mirassol está fazendo 17 também. Então eles estão computando aqui um ponto para cada um. Mas o Bragantino já tem 14 e o Mirassol cai para 16. Matematicamente não, mas no momento em que começou a partida, o Botafogo não alcançava mais, porque chegaria no máximo a 17, porém com 4 vitórias. E, volto a dizer, perdendo as duas, o Mirassol com 17 já teria 5 vitórias. Mas está correto o seu raciocínio. Vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. No começo do programa, eu informei que o Matheus Pereira aceitou a proposta do Zenit e estava muito perto de ser confirmado como jogador do time russo. Mas durante o programa eu informei que o Zenit havia desistido da transferência e o Matheus Pereira seguirá no Cruzeiro. O clube russo cancelou o negócio por questões financeiras e de registro de estrangeiros no campeonato russo. A vontade do jogador também pesou, que decidiu por seguir na Raposa, mesmo com uma proposta salarial que já tinha sido aceita pelos empresários do jogador. Portanto, Matheus Pereira segue na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha encaminhado o pedido de rescisão contratual na CBF. Pedido de rescisão era importante para que encaminhasse, então, a documentação com quebrando o vínculo com a equipe do Cruzeiro. Negócio melou. Pauta 2. 15 de Jaú anuncia que vai comprar casa para a filha de jogador que morreu no clube. Gabriel Popó, de 26 anos, sofreu um infarto enquanto estava no alojamento do time e deixou uma filha pequena. Galo da Comarca usará toda a renda dos jogos em casa para custear o imóvel. E a pauta 3. Tribunal Nacional Espanhol condenou Luís Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, por beijar
Reni Hermoso na final da Copa do Mundo de 2023. Acusado de agressão sexual, ele conseguiu evitar a prisão, mas não pode se aproximar da jogadora e terá que pagar uma multa de 20 mil euros. Vamos lá. 2-0, o Bragantino faz o segundo gol. 2-0. Quem marcou o gol? Vinicinho. Vinicinho, portanto, 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Mirassol. Vamos lá, CH, qual é o tema aí que você escolheu para colocar hoje no programa, a sua opinião? Desse engodo, dessa negociação que estava tudo certo e voltaram atrás. Isso tá cheirando, Batista, eu não tenho nenhuma informação, tá? Porque o próprio Zenit, clube russo, estava muito interessado em contratar o Gerson. Fez 2 investidas, propostas oficiais, o Flamengo negou. Mas a informação que chega, ela não está confirmada, é que o Zenit fez a terceira proposta e o Flamengo abraçou. Então é posição diferente, jogador diferente, não dá para comparar, na minha modesta opinião. O Gerson é muito mais jogador que o Matheus Pereira e custa mais caro, inclusive. Mas me parece que uma coisa tem relação com a outra. De qualquer maneira, o jogador segue na Raposa. Resta saber se com bastante disposição ou com disposição a 50%. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô, Batista, beijinho caro esse daí, hein? A tua conta aí precisa ser revista. Você falou 20 mil euros, né? 20 mil euros. Mas na verdade não é isso. Na verdade, ele foi condenado aí a não pode se aproximar da garota, correto? Aí é uma pena fácil de ser cumprida. Não se aproxime e pronto. E 20 euros por dia por 18 meses. 20 euros por dia por 18 meses, aí a conta é a seguinte: 18 meses vezes 30 dias é igual a 540 dias. Vezes 20 euros, 10.800 euros. Não 20 mil euros. 20 euros por dia por 18 meses. 540 dias. 540 dias vezes 20, 10.800 euros, e não 20 mil euros, mas ele pode ir pagando 20 por dia, né? Faz um Pix, todo dia X, 20 aí por causa do beijo, 20 euros, beijinho caro, hein? Calculando a 6, né? Nós estamos falando aí de R$64.800. Nada mal, né, Batista? Nada mal. Agora, é bom para que o pessoal tenha um pouquinho mais de respeito e seja menos impulsivo e oportunistas, hein? O fato dele ser presidente da Federação Espanhola de Futebol não o credencia a avançar o sinal, né? Agora está chegando aí, daqui a pouco mais de uma semana, o Carnaval, e nós vamos ouvir dizer de novo, não é não. Não é não. Então ele não pode, porque estava empolgado em função da conquista e porque ele é o presidente. Estamos falando do Luiz Rubiales, agora já é ex-presidente. Ele beijar a Jenny Hermoso porque ele estava feliz, porque ganhou. Não, peraí. Que negócio é esse? Agora, se vai lá, dá um beijo respeitoso no rosto de todas as jogadoras do elenco, cumprimento, é uma situação. Mas o beijo foi meio invasivo, né? Foi meio agressivo e foi considerado aí uma agressão sexual. Que fique o exemplo e que bom seria se por aqui as coisas fossem assim também, né? Às vezes aqui a gente tem estuprador que tem grana para contratar um bom advogado e não paga indenização e nem para a cadeia vai. Então seria bom que as leis fossem rígidas, porém cumpridas e aplicadas à risca, não só lá, como aqui também.
Mas que ficou carinho, o beijo do empolgado lá, ficou, você não acha, Batista? Sim, só corrigindo então, né? Não é 20 mil euros, e sim 10.800. 20 euros por dia por 18 meses. Aí dá 10.800, você fez a conta. Mas realmente, né, a pena pecuniária, claro, é evidente, não conheço as finanças do ex-presidente, mas é uma pena bem abaixo daquilo que a promotoria estava pedindo. Agora, ele foi banido, não poderá ocupar nenhum cargo que tenha ligação com o esporte. Está banido para todo sempre do futebol pela FIFA. E ainda ganhou um novo apelido lá na Espanha. De beijoqueiro? Beijinho doce. Beijinho doce. Vamos para mais um ouvinte no ar, ouvinte participando, mensagem de áudio. Fala, Batistão, Wellington de Campinas. Ô, Tigrão, que pessimismo é esse, hein, cara? Meu Deus. Não. Tomara que a torcida Ponte Preta não esteja te ouvindo. Que nós vamos colocar 10 mil macacos no domingo e vamos ganhar do Red Bull Bragantino. Vamos ganhar. Entendeu? Deus te ouça. Para com esse pessimismo aí, Tigrão. Não tô pessimista, não. Eu apenas fiz uma projeção de números da injustiça que eu considero pela qual a Ponte pode passar. Mas eu disse que era teoria, não é pessimismo, não. Eu apenas fiz um cruzamento, me perdoe, eu acho que você deveria fazer uma campanha para colocar 18 mil torcedores, que é a capacidade do estádio, e coloquei aqui a dificuldade que a Ponte tem encontrado para jogar em casa quando ela tem que propor o jogo. Mas a Ponte só depende dela. Não estou pessimista, não. E estou torcendo muito para que uma grande injustiça não aconteça. Mas a verdade nua e crua é essa. Se o Palmeiras ganhar os 2 jogos, a Ponte, mesmo com um empate, desde que o São Bernardo some mais um ponto, ela não vai conseguir se classificar, o que eu acho um descalabro. Acho um absurdo. Então, que a Ponte consiga. Eu torço como você, para que a Ponte faça a parte dela e vença o jogo, mas estou preocupado, sim, com a dificuldade que a Ponte tem encontrado para jogar contra adversários que vêm fechados. E como o Bragantino está ganhando o jogo, já 2-0, eu não fiz os cruzamentos aqui, mas acho que o Bragantino se classifica com um empate. Então o Bragantino não vai para cima da Ponte que nem louco. Né? Não vai, porque ele já está indo para 14. Empatando vai a 15. E com 15, Guarani, que está ali na bota, vai chegar no máximo a 14. E aí tem a Portuguesa que pode chegar, mas perde para o Bragantino no número de vitórias. Então Guarani vai a 15. Se ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, vai a 15. Vai a 15, mas perde no número de vitórias. Empata no número de vitórias. Aí vai para saldo de gols. Aí vai depender do que vai acontecer na rodada. Ah, mas... Então o empate não classifica o Red Bull Bragantino. Batista, dá uma olhada no saldo aí. Dá uma olhada no saldo. Não, mas o saldo depende do jogo, né? Não tem como, né? Bragantino então... hoje tem -2, Guarani tem 0. O saldo do Guarani é melhor do que o do Red Bull Bragantino. Então não tem como, vai depender da última rodada. E atenção para os ganhadores dos ingressos para o jogo da Ponte com o Red Bull Bragantino. Visitante ao Red Bull Bragantino, o jogo é no Majestoso. 1. Carlos Alberto Oliveira Silva. 2. Diego Juliano dos Santos. 3. Edson Luiz Magri. 4. Eduardo José Braz. 5. Arleison Henrique Vicente. 6. Honorato Vilela de Lima. 7. Júlia Silva Libânio. 8. Luiz Gustavo Marcelli. 9. Marcelino Nelson da Silva. E 10. Silvia Helena Lopes Cardoso. Eu vou repetir. 1. Carlos Alberto Oliveira Silva. 2. Diego Juliano dos Santos. 3. Edson Luiz Magri. 4. Eduardo José Braz.
5, Arlenson Henrique Vicente. 6, Honorato Vilela de Lima. 7, Júlia Silva Libânio. 8, Luiz Gustavo Marcelli. 9, Marcelino Nelson da Silva. E 10, Silvia Helena Lopes Cardoso. Quem nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo todos os nomes na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. O ganhador vai procurar lá na loja da Macaca no domingo, dia do jogo, até mais ou menos uns 10 minutos antes do início da partida. Vai lá e diz que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Leve um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente ganhou. Parabéns a todos os ganhadores, aplausos para vocês e muito obrigado. Aê! Muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Qual eliminação da Liga dos Campeões mais te surpreendeu? A do Juventus para o PSV, do Milan para o Feyenoord, ou do Atalanta, que é o atual campeão da Liga Europa, para o Clube Brugge. O Brugge, qual é a pronúncia desse time aqui, hein? Brugge. E aí, CH, qual é a eliminação da Liga dos Campeões que mais te surpreendeu? A eliminação da Atalanta. E para você, Tigrão, qual é a eliminação que mais te surpreendeu? Também acho, Atalanta. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Qual time dos considerados 12 grandes mais vem te decepcionando nessa temporada? São Paulo, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro ou outro time que você queira colocar? Fluminense. E para você, CH, qual é a maior decepção aí da temporada até agora? Estamos ainda no segundo mês do ano, mas os estaduais têm servido aí para realmente deixar torcedores de times grandes muito frustrados. Botafogo. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Qual o seu palpite para o jogo de daqui a pouco, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes? Palmeiras vai ganhar do Botinha, de Ribeirão Preto, e deixar a decisão da vaga do Grupo D em aberta para a última rodada ou não? Qual é a sua reflexão sobre o tema? O Palmeiras vence o jogo. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Acho que o Palmeiras vence, mas torço pelo menos por um empate. A Ponte estaria classificada hoje. Abraço, Tigrão, e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e com muito otimismo. Até mais, até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, e até amanhã, CH. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração a todos que mandaram para cá as mensagens. E a única maneira que tem de saber se vai para o ar ou não a mensagem é mandando para cá, não é verdade? E na sequência vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente. Aliás, jogo do Palmeiras, né? Palmeiras, jogo do Palmeiras em toda a rede contra o Botafogo. Vem! Tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.